Você vai perguntar, né? Não, é o seguinte, a gente tá fazendo um documentário sobre a magia dessa ilusão do cinema quando criança. Marcou a sua infância, dessa mentira, seu papel como cineasta, do poder de cinema para você construir esse imaginário. Como ferramenta de aprendizado, que isso provoca nas pessoas, né? A formação de um indivíduo mais interessante, mais bonito, mais sensível e entrar dentro do filme, assistir filme, interagir com o filme e entra direto na tela, né? O importante é a criança viajar, provocar essa sensação de contar uma verdade sem ser verdade. Aí eu queria saber, assim, cinema. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Mas a minha relação, assim, motivada, algo que me motivou, que me conduziu às salas de cinema, foi o futebol. A criança só vai pro cinema ver quando o pai leva, né, cara? Não é? A criança não tem... Basicamente vai ver filmes para criança. Mas eu gostava de ver, ou seja, a gente sempre ia, meus irmãos, minha irmã mais velha, meu irmão mais velho, eles iam, a gente ia assistir a matinê lá no Cinema Capitólio e no Babilônia, lá em Campina Grande. Por causa do Canal 100. Antes dessas exibições de filmes de longa-metragem, tinham reportagens do Canal 100, que eram reportagens sobre clássicos, sobre jogos. E ao cinema, era programação cultural, teatro uma vez ou outra, mas o cinema era garantido pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Então tinha essa coisa de a partir do cinema, enriquecer o meu imaginário, né? E eu cheguei até, às vezes, no Santo Antônio, eu pagar o ingresso, entrar, assistir o Canal 100 e eu não ficava pro filme. Eu assistia o Canal 100 e saía. Aí via filme em casa, eu gostava de assistir. Achava filme como eu acho que é fundamental para a formação de uma pessoa, você está vendo filme. Rapaz, eu tive pouco contato com o cinema, com sala de cinema. Quando todo mundo que queria assistir o filme entrava pagando o ingresso, e aí o filme começou, a gente entrava, assistia o Canal 100 com compromisso de sair. A gente não pagava o ingresso no mundo do cinema, entendeu? Era uma época que eu não guardo ainda a lembrança do fato ocorrido, minha mãe que conta. Meu contato foi com a TV, né? Naturalmente. Assim. Bom, então foi toda a formação audiovisual da nossa infância, da minha infância, foi o cinema. Mas minha mãe comenta que acabou a sessão e aí ela, quando foi sair do cinema, eu comecei a chorar e ela teve que ficar a segunda sessão. E como era matinê, só tinha 2 sessões de matinê, o próximo já era um filme adulto. E eu saí chorando da sala porque eu queria ficar para assistir mais o filme. Eu nunca me senti atraído porque eu tinha outras prioridades, cara. Bicicleta, futebol, essas coisas. E eu tinha também uma relação muito estreita com o cinema, que eu colecionava fotogramas. Bem próximo de minha casa tinha esse cinema e a gente costumava ir para lá para recolher pedaços de película na lata de lixo. Eu me lembro, um dado de memória bem remota mesmo com o cinema, eu me lembro que eu vi película, manuseei película, 35. E eu costumava fazer com os amigos uns filmes com caixa de sapato. É uma caixa de sapato, atrás você coloca só a abertura para o fotograma e a lâmpada na frente, dentro da caixa, né, assim. Fazer projeçãozinha de slide com caixa, com lâmpada, com lente de saco de água. A gente colocava uma lâmpada e pegava essa sobra, fazia uma colagem grosseira, né? Com a água, aí a gente jogava a luz no fotograma e ele projetava na parede, mas uma projeção com nitidez desse tamanho, assim, jogar numa superfície branca. E aí a gente projetava isso para outros amigos, às vezes com até a entrada era uma cédula feita a partir de cigarro, né, carteira de cigarro. Mas naquela altura acho que essa parte do ritual do cinema me encantava muito já quando eu era moleque, assim. Antes de pensar em fazer um filme, ter vontade de fazer cinema, eu tinha esse encantamento não só com a imagem, mas com toda a ritualística do cinema. A sala escura, com desconhecidos, meio que fazendo uma prece para as imagens e para o som. Mas eu quando era pequeno, eu começava a prestar atenção, não quem tinha feito o filme e tal, mas assim, como é que uma luz vinha e era exibido aquilo. Então, me causava um encantamento e eu sempre achei essa coisa da magia mesmo, porque o cinema é uma coisa muito mágica. Eu levei meu sobrinho pela primeira vez ao cinema.
e assistir ele assistindo o filme. E o cinema passou a ser para mim um refúgio da realidade. A realidade para mim era muito aterradora, né? Então eu ia para o cinema porque no cinema eu podia fantasiar, viajar a outros mundos, né? Era mágico. O cinema para mim era uma coisa muito mágica, né? Então foi uma saída para aquela realidade. Lembra de Benji? Lembra Benji, um cachorrinho tal, pronto. Eu me emocionava fortemente com Benji. Sério mesmo. Chorei certa vez. Uma vez que ele se perdeu. E eu acho que isso é uma das grandes, só comprova das grandes forças do cinema, que eu acho que é a mesma que eu tinha quando era moleque, que me chamava tanta atenção, como era possível com aquelas máquinas e com aquela luz e com aqueles mecanismos tocar no íntimo e tão profundo nas pessoas. Por causa da temática, por causa de todos esses ingredientes que o cinema faz, que o cinema lhe capta, lhe fisga, lhe traz para os limites da tela e diz, desligue do mundo porque o mundo que você se propõe, o que eu sugiro para você viver aqui é este. A partir do momento que a luz apaga, que você está ali dentro, que seus sonhos todos começam a aparecer na tela, entendeu? O sonho do diretor, no caso, e que vai dividir aqueles seus sonhos com uma plateia, e que é diversa essa plateia. Eu sempre acreditei na chuva do cinema. Sempre. Pra mim, a chuva que eu via nos filmes é sempre uma coisa real. Assim. Como é que a gente organiza tudo para que aquilo ali seja um convite, um plug and play? Até o dia que eu descobri que toda chuva do cinema é ficcional. Né? Que nenhum filme ficcional tem uma chuva real. Depois que eu descobri isso é que... Entendeu? Eu me senti atraído para entender a desconstrução da coisa. As partes que formam o todo do filme. Tudo. Então, fotografia, a música, o roteiro, a atuação, a direção, a montagem. E o cinema faz esse convite, principalmente para a criança. Então o cinema era uma oportunidade de você sair de Cajazeiras, né, de poder ver o mundo através do cinema. E ao mesmo tempo o cinema me proporcionou uma releitura da realidade, porque eu passei a digerir, a compreender a realidade a partir da ótica do cinema. Bom, tem uma história de Paulo Freire, que ele fala educador Paulo Freire. Ele fala das frases, as fases, né, melhor dizendo, de educação, ou seja, tem um período da educação dela que é a fase do concreto, ou seja, ela tem que ver e tem que estar na realidade dela, no mundo dela, que aí ela não consegue se abstrair. A gente chegar e falar desses valores do homem com as coisas do homem daqui, a gente vai aproximar essa identificação. A gente vai trazer esse confronto entre a realidade da tela com a nossa. Isso vai se aproximar, essa distância vai diminuir. Então é fundamental que as pessoas vejam cinema que tratem da nossa realidade. Eu acho isso uma coisa imprescindível. Eu me lembro que tem uma frase que o meu professor, a primeira vez que eu peguei numa câmera de cinema, que essa frase eu acho fantástica, ele disse, você que está com uma câmera de cinema na mão, você tem que mostrar o que ninguém está vendo. Às vezes as pessoas fazem filme porque tem muita coisa para falar, né, cara? Né? Eles querem mudar o mundo, querem mudar alguma coisa, querem protestar contra alguma coisa. Eu não tenho nada para falar, nada. Quando vai para a tela, é do espectador. O espectador reconstrói completamente, em cima de suas convicções. Mas é um fato assim, eu acho que o cinema ajuda muito a gente a construir um imaginário e até uma noção da humanidade, né? Das civilizações, das culturas. Isso é algo impressionante do cinema. E a gente começa a ter essa noção já desde criança. E ele tem um papel, sim, de discussão, de promoção pelo dado do encanto. Eu acho que é um recurso poderoso, né? O cinema, o audiovisual de modo geral.
Bom, eu acho que o cinema ele é um suporte didático impressionante, né? Então é difícil que a criança não despregue o olhar de uma tela de cinema, né? E o cinema faz isso, ele tem essa capacidade de te formar e te informar divertindo. Veja bem, eu acho que o cinema deve ser estudado na escola, como existe literatura, por exemplo, devia ter teatro, uma disciplina sobre isso. Porque é uma questão de você ver o mundo com outros olhos, entendeu? E que o cinema, não é que o cinema vá mudar a vida de ninguém, mas ele vai fazer com que você preste mais atenção a ele. Essa capacidade de você discutir isso, você trazer temáticas, discussões sobre questões que são urgentes, sérias da vida, de maneira lúdica. A imagem se fixa já tem um poder muito grande de persuasão, de convencimento, de atração, de prender sua atenção. E para crianças, sobretudo, que são mais dispersas, né? Tudo que está ali foi construído a fisgá-lo. Eu, na verdade, acho muito difícil a educação. A educação, para mim, é uma coisa complicada, porque você mostra uma coisa, mas o menino não tem visão crítica ainda. Ele vê pela emoção dele, o olho dele é completamente aberto. É uma janela completamente aberta que não tem fresta nenhuma, ele vai vendo. E manipular isso é que me interessa, realmente. Sacou? Construir, né? Universos, assim, criaturas, lugares. Vocês sabem, né? Isso é tudo mentira. Mentira no bom sentido, mentira oficializada, né? Eu tenho uma mentira pra contar. Eu acho que eu já contei tanto que eu tô começando a acreditar. É ilusão. É ilusão mesmo. Mas eu acho legal essa coisa da desmistificação do cinema, você desmistificar. Eu não sei se é isso que tu queres. Certo, eu não tenho muito conhecimento de causa, não sei bem se é isso que você está querendo. Não tá me vindo nada assim. Não sei se está muito em cima da tua pergunta, mas... Que tu usa ou não na edição. Pra fazer o corte. Já acabou? Acho que é isso. É sobre isso. Então, desculpa, não posso falar não, porque realmente... No dia que eu precisava de dinheiro, eu estava lá colaborando com ele. Trabalhando com ele para tirar o dinheiro do cinema. Você vê qual foi o filme infantil que eu já vi, que eu vi nesses... Só não indicaria Xuxa, com certeza. Isso é uma baita de uma responsabilidade, sabe? Fazer cinema foi bem... Pra entender? Quem pode ser os caras de novo são eles, né? Desculpa aí, velho, mas não. Seria Fellini e Buñuel pros moleques pra ver se o mundo melhora um pouco. Como o Bruno falou, fazer cinema pro mundo melhor.
uma tela. É uma janela.